Oi, boa tarde, bem-vindos de novo ao canal. E hoje a gente tem uma personalidade, não, uma pergunta muito boa, que é por que algumas personalidades se dão tão bem com outras instantaneamente e com outras você sente um ranço, né? Por que não bate o santo às vezes? E por que outras vezes bate o santo? Uma pergunta legal, gostei. É uma coisa que todo mundo percebe frequentemente, certo? Então eu quero explicar algumas. Eu vou explicar três variáveis aqui. Três variáveis. A primeira é a seguinte: existem dois grupos de personalidades. Existe o grupo concreto e existe o grupo abstrato. Concreto e abstrato. Todas as personalidades que têm S na, nas letras, por exemplo, ESTP, ESFJ, ISFP, são personalidades que têm sensing, ou sensação, na primeira ou na segunda função, o que torna eles concretos. E no outro lado da história, a gente tem os intuitivos, que são os que têm a letra N. A letra N se conecta à intuição, né, no inglês. Então, por exemplo, INTJ, ENTJ, ENFJ. Todos esses que têm o N significa que tem intuição na primeira ou na segunda casinha. Qual que é a diferença? A diferença é que as pessoas concretas, elas gostam de falar de coisas físicas, né? Tudo que tem a ver com as sensações. Então, por exemplo, tem a ver com o que você pode ver, com o que você pode sentir, com o que você pode degustar, com o que você pode ouvir. Por exemplo, esportes ou coisas físicas, né? Quando a gente fala de outras pessoas, o que a outra pessoa fez, o que a outra pessoa falou, o que aquela outra pessoa estava vestindo. Aquele carro, aquele certo tênis, aquele certo cabelo, né? Tudo que tem a ver com o lado físico, né, da realidade tem a ver com a sensação, a função de sensação, seja introvertida ou extrovertida. Então as pessoas de modo com a comunicação do estilo concreto gostam de falar desse tipo de coisa, né? Por outro lado, as pessoas que têm intuição na primeira ou na segunda casa são abstratas, né? Elas gostam de falar de ideias, conceitos, teorias, estatísticas, tudo que tem a ver com o lado mental das coisas, né? Tudo que você não consegue imaginar, que é difícil você criar uma imagem na sua cabeça, é abstrato. Então, por exemplo, essa conversa que a gente está tendo é uma conversa de abstração, né? De ideias, de como as pessoas funcionam de uma maneira são conceitos teóricos, né? Agora se eu falar, o menino com a camisa vermelha pegou uma garrafa de Coca-Cola com um suco laranja dentro e ele estava andando num campo verde com uma trave de futebol sem rede. Você consegue imaginar tudo isso, certo? Sem esforço. Só vai passando na sua cabeça, né? Agora, quando a gente começa a falar de conceitos abstratos, é um pouco mais difícil. Tem, um, é, tem uma tendência de você ter que usar um pouco mais de esforço mental para conseguir acompanhar esse tipo de conversa, né? E os introvertidos não, desculpa, os intuitivos, tem essa, essa, essa habilidade, né? Ou característica, vamos falar assim, de gostar de conversar mais sobre esses tipos de assuntos abstratos. Então, quando você junta esses dois tipos de pessoas, é possível que eles não vão. É muito provável que eles não vão conseguir ter uma conversa muito interessante e empolgante para cada um deles, né? Porque eles vão querer conversar um de uma coisa e outro de outra. São focos diferentes e interesses diferentes. Então, o ideal para você é você achar alguém que seja também abstrato, se você é abstrato, se você é concreto, achar alguém que é concreto para você conseguir conversar uh, mais empolgantemente com essa pessoa, né? O segundo ponto que eu quero tocar aqui é a diferença entre os que usam a cognição de pensamento e os que usam a cognição de sentimento. Esse também é um ponto
de conflito, né? As pessoas que usam pensamento na primeira e na segunda função, eles tendem a não se preocupar muito e não gostar de falar de emoções. Então, se por exemplo você é uma pessoa que é de sentimento, você tem um F, né, na sua personalidade, não vá procurar conselhos para quem é quem usa pensamento, ou seja, as personalidades que têm T na personalidade, porque eles vão te dar soluções rápidas e vão falar assim, tipo, supera isso daí só o tempo vai passar e vai dar tudo bem, não vai dar nada. E o ideal é você perguntar ou pedir ajuda, né? Se você é uma pessoa com F, sentimento, para outras pessoas que têm a mesma personalidade, que têm um F também, né? Que tem sentimento, que eles vão conseguir te ajudar e te guiar melhor e te dar suporte, né? Em vez de só falar, isso daí que você tá sentindo não dá nada, isso daí você não tem que se importar com isso daí. Não importa se você tem medo, vai e faz, não sei o que. As pessoas que têm o thinking, que têm o T, né? O pensamento como funções primárias, eles vão dar esse tipo de dica pra você. Então, isso é meio tóxico. Tenta não compartilhar assuntos que são sensíveis emocionalmente pra você com pessoas que são mais analíticas, né? Que eles vão querer tratar isso como um problema lógico. Essa é uma dica também. Então, o ideal é você se juntar com feelers. Se você é feeler, se junte com feelers, que são sentimentos. Se você tem sentimento, se junte com sentimento, que assim vocês podem conversar de uma maneira mais à vontade, né? E por outro lado também é a mesma coisa. Se você é uma pessoa que usa o pensamento, né, o thinking, se você tem a personalidade com T, se junte com pessoas que são T, que elas são também mais pragmáticas, que elas são mais não se preocupam tanto quanto as emoções, né? Eles querem resolver a coisa de uma maneira mais dura e sólida e prática, né? Sem discutir emoções, né? Eu percebi que isso são características muito interessantes. Então, quando você se conecta bem com alguém, provavelmente essa pessoa vai ter essas características que são semelhantes a você. Ou gosta de conversar sobre abstrato, ou concreto, ou é thinking, ou é feeler. Sensação, sentimento, né? Ou pensamento. E a terceira variável era... Qual que era a terceira variável? A terceira variável tem a ver com órbitas cognitivas. Aqui é um assunto um pouco mais interessante, que é, por exemplo, cada cognição ela se junta ou se comunica muito bem com outra. Por exemplo, intuição introvertida se comunica muito bem com intuição extrovertida. Elas se complementam. Então o ideal é você ter uma pessoa que, se você tem intuição introvertida, você tenha uma outra pessoa que tenha intuição extrovertida. E, especialmente, na mesma casa, na mesma posição. Ou na primeira posição, ou se é na segunda, ou se é na terceira, Então, por exemplo, o caso do INFJ. Tem intuição introvertida na primeira casinha. Ele se daria bem com ENFP, que tem intuição extrovertida também na primeira casa. Então esse é um outro assunto que a gente pode conversar melhor em próximos vídeos, que também se relaciona como as pessoas interagem umas com as outras, né? Esses são alguns pontos ou de conflito ou de conexão, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem, compartilhem as suas questões, as suas dúvidas, os seus comentários, claro, né? E lembra de se inscrever, lembra de dar um like e continuar assistindo os próximos vídeos, né? Muito obrigado e até a próxima.